Boa noite, pessoal. Tem alguém me ouvindo aí? Boa noite. Boa noite. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que vai? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo certinho? Vamos começar, Marcelo? Joyce, tá por aí? Joyce, boa noite. Tá por aí? Boa noite, pessoal. E aí, minha amiga Joy? Nossa amiga Joy. É uma cachorrada isso aqui, hein, gente? Gente, uma cachorrada que, pelo amor de Deus. Meus vizinhos, eles têm, acho que canil. Deve ter 10 cachorros em cada vizinho aqui. Nossa, não tá podendo, hein? Tá podendo, né? Podendo passar raiva. Vamos lá. Gente, só nos apresentando aqui, todos os alunos sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Pugin, tem alguns alunos que eu já reconheci aqui, que estão na sala, né, aqui na nossa reunião, sejam muito bem-vindos. João Paulo vai se apresentar também, depois a Joy. E aí, pessoal, eu sou o professor João Paulo. A gente, talvez alguns alunos, né, a gente já conversou na primeira aula, na aula de ambientação. Para quem está nos vendo aí pela primeira vez, então, um abraço virtual e sejam bem-vindos. Oi, gente, eu sou a Joyce. Eu não vou ficar com a câmera ligada, porque eu não gosto de câmera ligada. Só liguei só para vocês me verem, tudo bem? Só para ver que ela existe. Exatamente, eu existo, eu não sou uma máquina, estou aqui. O pessoal vai achar que a gente é tudo máquina que responde eles, né? Exatamente. Somos humanos, gente, somos humanos. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Ainda tem alguns alunos entrando, então é normal, tá? Às vezes vai ter uns entrando ali, dando boa noite no bate-papo ali e tudo mais. A gente só vai pedir para vocês mutarem, vocês mesmos mutarem o microfone de vocês. E assim que tiverem alguma dúvida, basta selecionar a mãozinha ali do Teams que a gente para, tá? Se vocês puderem deixar a dúvida um pouquinho para o final, a gente agradece. E já dizendo para vocês que esta nossa reunião com as 3 turmas de técnica e administração módulo 3, modalidade online, está sendo gravada, tá? O professor João Paulo, o professor Marcelo Pugin e a professora Joyce. E vocês podem ver isso também depois, tá bom? Ô, Marcelo. Pois não. Alguém mandou mensagem no chat falando que não está ouvindo. Vamos só confirmar se mais alguém não está ouvindo. Eu já respondi no chat. Caso alguém esteja ouvindo, por favor, confirme se o áudio está ok. Vocês estão ouvindo, tanto o Marcelo quanto eu. Estou ouvindo normal. Tá normal, Tá né? ok para mim. Então tá, é Nath Santos que disse que não está ouvindo, né? Eu vou pedir para ela reiniciar, então. Aqui tá ok também. Legal, a Dalva, Beleza. Holly, legal, que bom, né? Que bom. Orientando ela a sair e entrar, Pugin, pode mandar bala. Você vai apresentar a tua tela, eu já tiro a minha aqui. Não, Jota, a gente vai comentar um pouco sobre os 3 módulos, né? Na verdade, sobre as 3 agendas, não é? E a gente vai começar, pessoal, falando um pouquinho de cada uma delas, e aí depois simplesmente a gente vai dar continuidade, a gente vai dar alguns recados, a gente vai reforçar alguns recados, tá? Mais um pouquinho só, João Paulo, tem mais alunos que não estão conseguindo ouvir, certo? Ainda... É a Nath Santos, ó, que tinha falado. Eu pedi para ela sair e entrar novamente na reunião. Tá. Porque os outros confirmaram que estão ouvindo, né? Então deve estar ok. A transmissão deve estar ok, deve ser algum problema pontual lá com ela. Ou com o celular dela, ou o dispositivo que ela está utilizando. Beleza, então. Jota, eu não estou com o controle da reunião aqui, mas você vai passar você vai abrir no módulo, na agenda 1 ou não? Quer que eu coloque o ambiente virtual? Eu te coloquei como apresentador, você pode... Sim. Ah, tá. Então, beleza. Deixa só, antes de eu compartilhar aqui, deixa eu só abrir, então, tá, das aulas. A gente vai direto para um resuminho da agenda e depois a gente vai direto para o fichário, é isso? Perdão, não ouvi o que você falou. A gente vai para... Peraí, gente. Peraí que tá travando aqui. Peraí. Isso, pronto. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, a gente vai dar uma resumida, né, uma super aula
com relação, né, claro que resumidamente, por conta do nosso tempo, da agenda 1, 2 e 3, e um spoiler da agenda 4, essa é a programação. E aí também a gente vai depois comentar sobre o fichário de como que foi feito, etc e tal. Mas enfim, tá tudo super legal e depois a gente vai dar mais recados, tá? Eu vou abrir aqui então, João, a Maria das Graças está aqui como principal, João. Você está aí? Estou aqui. Tá, beleza. Mas... Você só desligou sua câmera, né? Pudim, para mim está aparecendo todos como apresentador. Então você e a Joyce também estão como apresentador. Entendi. Só um momento então, eu já vou compartilhar minha tela, tá? Eu já tirei a minha, acho que você consegue compartilhar a tua. Uhum. Se você quiser, eu coloco aqui também na minha tela. Você quer que coloca o ambiente da Agenda 1 lá, o cenário da Agenda 1? Já cheguei. Tá vendo, Jota? Já coloquei. Tá na tela, show de bola. Perfeito, então. Pessoal, então, por favor, vocês mesmos mutem o microfone de vocês e se tiverem dúvidas, levantem aí que o João Paulo está monitorando, ou então também o chat ali, caso tenha alguma pergunta ou dúvidas, tá? Bom, pessoal, na nossa agenda 1, nós vamos tratar, na verdade, nós tratamos, né, sobre o controle da organização. Nós falamos de tantas funções da organização e esta agenda trata diretamente sobre o controle da organização, tá? Então, vocês estudaram aqui, mergulharam no tema, tiveram a videoaula também, e o que a gente mais quer focar nesta agenda, pessoal, é justamente que o item controle, o próprio nome já diz, é muito fácil, até o verbo controlar em si, significa você ter domínio sobre alguma situação ou pelo menos acompanhamento de alguma situação. Quando a gente fala sobre controle de uma organização, de uma empresa em si, nós estamos falando de formas de simplesmente a gente conseguir, literalmente, controlar os processos, os departamentos, o pessoal, as vendas. Eu estou sendo bem didático, tá? O processo de produção, a logística, a entrega, etc, etc. Os gestores, eles estão, ou tecnicamente deveriam estar preparados e capacitados para controlar a empresa de todos os prismas, ou seja, de todas por todos os lados, seja naquele que tem um contato com o cliente em si, seja aquele que tem um contato com fornecedores, seja internamente nos processos de produção, etc, etc. Então vamos ilustrar aqui com um exemplo sobre uma fábrica de calçados, né? Até inclusive tem as sandálias lá feitas de pneu. Então vamos pensar uma fábrica de calçados. Uma fábrica de calçados, ela tem um início, meio e fim do processo, mas começa muito antes do que nós imaginamos. Quando eu falo do calçado advindo do couro bovino, por exemplo, nós temos desde como que eu vou falar, a criação dos animais e tudo mais, o abatimento para aproveitamento da carne, etc. e tudo, e o aproveitamento do couro. O couro é passado pelos cortumes e nesses cortumes eles são literalmente tratados para virar produtos que podem ser transformados. Então, o controle já começa lá quando alguém dosa a quantidade de ração para aquele determinado tipo de animal, daquele boi, daquela vaca, etc. e tal. O manejo, o cuidado com aquilo, nós temos o controle desde lá. E aí, quando chegam os couros na fábrica de calçados, por exemplo, ele também tem que passar por outros processos para até chegar lá no final e sair um sapato para a gente utilizar. Então, desde o início do couro ali dentro, o processo de junção com uma sola, o costurar, o colar, etc., o monitoramento de desperdício, o monitoramento de reaproveitamento, o monitoramento da qualidade, o controle da qualidade, etc., etc., nós temos um processo que vai muito além do que apenas chegar numa empresa e ter o produto pronto para entregar. O gestor de uma grande fábrica de calçado, por exemplo, ele tem que acompanhar todos os processos e ter formas de controlar esses processos. Imagina chegando qualquer quantidade de couro, e entrando para a produção qualquer quantidade de couro que ninguém entenda, que ninguém controle, e chegando também simplesmente saindo qualquer quantidade de sapatos prontos. Quantos pares vocês fizeram esse mês?
Ah, não sei, tem que ver com o fulano. Aí ver com o fulano, etc., não se sabe e não tem o controle. Então, essa palavra-chave da nossa Agenda 1, controle da empresa, da organização em si, é literalmente chave para processos serem cada vez com mais performance melhorada. Nós temos otimização de tempo, aproveitamento, redução de desperdícios, redução de perda de tempo no processo de produção e também nós temos o acompanhamento de tudo isso. Professor, você está resumindo tudo? Sim, estou resumindo tudo para dizer para vocês que controlar tudo isso não é fácil. Por mais que a gente fale, poxa, vamos controlar algo, a empresa precisa do controle financeiro, contábil, de recursos, de processos, etc. Mas e de vendas, da qualidade, né, do lucro, se está dando lucro ou prejuízo. Controlar tudo isso não é fácil. Por isso que a gestão, os gestores precisam de pessoas, e essas pessoas que simplesmente estão ali para poder controlar tudo isso, ajudar, precisam de formas ou ferramentas para controlar. Sejam software, sejam informações. E as informações e o software vão gerar relatórios, vão gerar números, e estes números, como que eu vou falar? Estes apanhados, esses cenários que vão ser mapeados, vão dar formas, vão dar possibilidades para que os gestores, os gerentes de cada departamento, etc., o proprietário da empresa, os diretores em si, os acionistas, consigam controlar a empresa. Então, qual que é o foco do controle? Ter indicadores para que a gente consiga mensurar tudo isso. Nenhum gestor vai lá conferir peça por peça de couro, vai ficar contando numa esteira quantos sapatos foram cortados, quantos solados foram cortados, quanto cabedal foram cortados, moldados, quantos pares foram costurados. Tudo precisa de indicadores desse processo para poder ser acompanhado e controlado. E por que controlar? Já estou terminando minha parte. Por que controlar? Porque evita desperdícios de tempo, que pode se tornar retrabalho, desperdícios de produtos, materiais, insumos, que pode e é significativamente perdas, e estas perdas significa prejuízo financeiro, certo? E prejuízo também numa escala de produção, em prazos de entrega, qualidade do produto, faça tudo bem, corta o couro, chega lá na frente, alguém não fez direito a costura, perdeu a peça que teria um nível de exportação, por exemplo. Então, os gestores precisam de indicadores, e esses indicadores, sejam eles quais forem, que o João Paulo, a gente vai comentar agora, passar para o João Paulo, para a Joyce também, caso eles queiram comentar, eles precisam estar na mão dos gestores para falar o quê? Pô, agora nós não conseguimos mais utilizar esse couro, está muito caro, o produto final está muito maior. Poxa, ó, a linha de produção nossa está muito lenta. Produzíamos 300 pares por minuto, por hora, sei lá, mas agora estamos produzindo 238. Por quê? Onde está o gargalo? Onde está o problema nisso? E como que eu vou aferir isso, né? Mensurar tudo isso? Preciso de indicadores. Concordam, João Paulo, Joyce? Marcelo, é importante, né, que os alunos se atentem que a função controle, ela vem sempre acompanhada do próprio acompanhamento. Então, a pessoa só consegue fazer um controle se ela está ali acompanhando a produção, se ela está verificando o que está acontecendo. E o resultado do controle pode ser um replanejamento. Então, os indicadores que você disse aí, por exemplo, eles podem mostrar que a empresa está sendo menos eficiente do que foi no passado, menos lucrativa, e isso tudo é insumos, né, para que aquela empresa consiga replanejar toda a sua produção, por exemplo, no caso do calçado que você citou, né? Se é uma empresa de serviço, ela pode repensar toda a forma de oferecer aquele serviço. Se é um comércio, ela pode repensar a forma de vender, né, de comercializar, de entregar. Então, a importância do controle é tão grande porque é através dessa verificação, através desse acompanhamento, que as empresas conseguem saber, né? Que elas conseguem determinar se ela pode ser mais eficiente ou menos eficiente, até se elas têm uma vantagem competitiva frente ao seu concorrente. Aquela empresa que mantém um controle adequado, um acompanhamento
bem justo da sua produção, das suas vendas, das suas finanças, ela consegue estar à frente do seu concorrente, ela consegue estabelecer, de uma certa forma, uma vantagem competitiva. Pode ser uma vantagem, de repente, determinada aí pelo acompanhamento financeiro. Então, essa empresa, ela bem enxuta em relação aos seus custos, ela consegue vender o seu produto mais barato. Então, todo o controle, né, que pode ser executado dentro da empresa, ele é fundamental para que aquela empresa consiga ser lucrativa, consiga ser mais eficiente, ser mais produtiva e lucrativa também, né? Fenomenal. Eu queria só fazer um adendo aí, né, em tudo isso que vocês colocaram muitíssimo bem, é que esse controle é essencial e isso daí parte de um bom planejamento, né? Então, as empresas, elas precisam, né, do planejamento. E, claro, ter a consciência de que caso esse controle, né, por um acaso tenha saído fora daquilo que foi planejado ou, de repente, não deu certo, eles têm que fazer isso que vocês falaram, que é esse replanejamento, né? E, às vezes, o aluno, ele entende como esses controles, ele entende até como se fosse às vezes, uma pegação no pé, né? Ah, porque meu chefe está querendo saber esses números, porque meu chefe, meu gestor está querendo verificar a quantidade de peças que a gente corta para medir produtividade. Não é só para medir produtividade, é que esse número de produtividade, ele vai gerar números gerenciais para que seja tomada uma decisão de replanejar ou de mudar, às vezes, até estratégias, né? Não, sem contar, você comentou sobre o replanejamento, o João Paulo também. Gente, um cenário que nós estamos, prezados alunos e alunas, o cenário que nós estamos de incertezas, abre comércio, fecha comércio, vem pandemia, diminui índices, aumentam índices, etc e tal. O replanejamento, acho que foi a maior palavra ouvida pelo empresário hoje em dia. Foi Então, diário, né, Marcelo? diário, exatamente. E outra Com certeza. pensar, né? Quem está inserido aí, por exemplo, na indústria, né, sofreu muito com vários fatores. A empresa sofre por não receber matéria-prima, por não ter disponível aquela matéria-prima, por ter problema com logística, com prazo de entrega. Então, o replanejamento foi uma constante, né, durante esses últimos 18 meses aí, principalmente na área da indústria. E o repensar, né, o repensar a sua empresa foi uma atividade do gestor bem constante aí durante esse tempo. E agora que é interessante, só para a gente finalizar essa agenda, né, e já ir, aliás, um pouquinho para o comentário do fichário, é o seguinte, né, a questão do replanejamento, da reflexão em si, é para justamente não perder tempo, porque tempo é dinheiro, e justamente para você não perder oportunidade, igual o João Paulo falou, oportunidades de negócio. Gente, nós não podemos perder oportunidades de negócio. E essas oportunidades de negócio podem definir ou não o nosso futuro da empresa. E como gerenciar tudo isso? Com dinheiros, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho do fichário dessa atividade, né, Marcelo? Bora lá. Bora lá. Eu quero começar puxando a orelha dos alunos. Posso? Ah, mas deve. Eu acho que a Joyce também queria. Vamos lá. Vamos lá, então. Pessoal, ó, é uma dica, tá? Brincadeira aí, o puxão de orelha. Mas é uma dica, já que a gente está aqui na primeira live, né, nas 3 primeiras semanas de aula, eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês forem elaborar uma atividade, façam essa atividade como se vocês estivessem fazendo de verdade, tá? Então, essa atividade do fichário, ela fala assim, que para você montar um planejamento, não é? Estabelecer critérios, indicadores de avaliação, avaliar o desempenho, comparar o desempenho. Então, quando vocês forem executar esse tipo de atividade, façam como se fosse acontecer. O que eu estou querendo dizer? Na resposta de vocês, em vez de vocês escreverem assim, ó, criar critérios de desempenho produtivo. Não, escreva qual é o critério de desempenho produtivo. Como que você vai avaliar esse desempenho? Então, indiquem o que deve ser feito, tá? E não como fazer. Indiquem as ações que aconteceriam de verdade. Então, tipo, se coloquem realmente, prestem atenção que a atividade, ela propõe que vocês sejam um assistente administrativo de uma empresa. Então, se coloquem nesse papel, assumam esse papel e façam as atividades realmente indicando ações para aquele caso, para aquela empresa, para aquela situação. Isso vai tornar a atividade de vocês uma experiência muito prática, uma experiência bem viva do que realmente vocês vão fazer, do que vocês vão sugerir. Vocês vão se pegar pensando em resolver aquele problema. Então, por exemplo, em avaliar o desempenho,
aí você escreve assim, avaliar o desempenho é verificar se as metas foram atingidas. Está errado? Não está errado. Mas se você fosse esse assistente administrativo, você entregaria um relatório para o seu gerente, para o seu diretor, escrito dessa maneira? Ou você iria dizer como avaliar o desempenho? Beleza? Pegaram a dica? A dica é essa daí. Tentem fazer as atividades como se vocês estivessem assumindo o papel daquela situação problema, tá bom? Aí a atividade vai ficar muito mais gostosa para vocês elaborarem e vocês vão ter a oportunidade de realizar uma atividade prática e não teórica. Beleza? Fenomenal, é bem isso mesmo. Puxei a orelha, vai, puxei. Vou dar uma puxadinha também, né, Jota? Continuando aí, rapidinho, a questão também de muitos alunos, eles serem generalistas demais, não é? Isso. Então, avaliar o desempenho, 2 pontos. É importante avaliar o desempenho, porque o desempenho mal avaliado, ele não acaba dando informações para que... Gente, isso a gente sabe porque está na agenda, entenderam? Então, o que é importante? Como, se coloquem na posição, como que eu vou ajudar o meu chefe a fazer um planejamento, não é? Pô, eu sou assistente administrativo, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou avaliar o desempenho, por exemplo, desse novo detergente que eu comprei para limpar o chão da minha fábrica? Sabe? Eu estou usando quantos vidros por tanto? Tá? Você pode mensurar, então coloca lá acompanhamento da quantidade comprada, com análise de acordo com a utilização por 10 dias, conversa, diálogo com quem faz a faxina, sabe? N formas temos como a gente acompanhar isso. E não explicar o item. Não é explicar o item, é criar uma ação dentro do item, tá? E isso daí pode ser que permeie, a gente está falando isso nas primeiras agendas, que pode ser que permeie isso lá nas outras agendas. A gente vai estar lá na agenda 5, o aluno vai estar ainda resumindo o fichário. Não, assuma e leia. Leia o fichário como é para ser feito. Tem gente que está indo direto lá no fichário fazer e não lê as recomendações lá do quadro de avisos. Isso aí tem que pegar no pé de vocês, hein, pessoal? Vocês estão no 3º módulo e, de repente, aparece um aluno perguntando o que é quadro de avisos. Meu Deus do céu. Onde está? Onde ficam as orientações das atividades? Pessoal, vocês têm que ir para o quadro de avisos, né? Acesse primeiro rotina do dia, acessar quadro de avisos. Olha, aparece grandão na tela aí, ó, quadro de avisos verdão ali. Aqui, ó, pessoal. Olha só. Rotina do dia, acessar quadro de aviso e acessar Correio Tech. Ó, tem todos esses... Clique em ambiente virtual aqui em cima, para vir na tela inicial, ó. Olha lá. Isso, aí já vai na tela. Olha lá. Verdade. Já aparece o aviso. Olha o quadrão verde aqui, ó. Aparece os avisos aqui. Então, vocês podem ver por aqui, vocês podem clicar em quadro de avisos para ver depois. Ó, avisos. Aqui, aviso, ó. Na área comum, vocês clicam aqui, vai estar tudo listado, sabe? Aqui não tá porque é uma demonstração nossa. E outra coisa, pessoal, vai ficar muito claro para vocês, não pulem de ver informações. Por exemplo, Jota, eu peguei alguns alunos de outros semestres, né? Ainda não aconteceu neste, de outros semestres, que eles perguntavam assim, professor, eu não sei qual a segunda atividade realizar, não leu a programação de aviso. Acho que ainda é só o fichário. Não é. Vou fazer um bloco de notas, teve um aluno que fez lá no blog, sem querer. Não, por que fez um bloco? Porque esqueceu de ver no quadro de aviso. Lá está dizendo assim, ó, faça no bloco de notas, faça o debate, responda no fórum, entendeu? Viu lá, gente? Não tem erro. Melzinho, tranquilo, tá bom? Bom, vamos Eu também quero dar um puxão de orelha neles, que é sobre as cópias, né? Gente, tem hora que eu recebo o fichário, eu falei, não, peraí, eu já corrigi esse aqui, e na verdade não é o mesmo fichário, ou seja, parece que o aluno foi lá, copiou, eu não sei se é a resposta compartilhada, eu não sei o que é. Mas assim, o fichário igualzinho, tem alguns fichários que talvez vão demandar ali a mesma resposta, como por exemplo, quando a gente chegar numa agenda de cálculo, o resultado vai ser o mesmo, mas a análise é individual de cada um. Então, né, gente, o diploma, né, o certificado de vocês, tudo bem, você vai receber. Só que na hora de você competir com uma vaga, o seu amigo não vai. Então, vamos respeitar tanto a vocês mesmos, o conhecimento que vocês, né, têm a oportunidade de adquirir, como também o seu tutor, o seu orientador, tá bom? Bola. E lembrando, terminando de mais uma lembrança sobre o fichário, pessoal, a forma como que a gente corrige o fichário, às vezes vocês vão falar assim, poxa, mas está uma resposta um tanto quanto padronizada e tal. Gente,
o eixo central do fichário, ele tem que ser seguido. Se o aluno seguiu a resposta dentro desse eixo que nós três consideramos correto, com certeza a sua resposta, nosso feedback, vai ser muito parecido até mesmo com outro aluno, mas sempre vai ter uma coisa particularizada. Agora, você esqueceu algum detalhe, alguma coisa, nós vamos apontar. Até teve um aluno que falou assim, professor, eu tive um outro tutor, né, de lá de trás e tal, não vem ao caso, nem vou citar o aluno também, porque foi um bate-bola nosso, que simplesmente ele devolvia, até eu fazer ficar como MB, né, tipo assim, chegar no topo e tal. E você me deu regular, me explica como funciona? E claro que eu explico, a gente explicou, a gente conversou super bem, né? E o que acontece? Você já atingiu o mínimo para regular, aí eu vou apontar para passar, né, para ser aprovado. E eu vou apontar lá para você o que deixou a desejar um pouquinho, mas sua atividade foi aprovada. Isso que importa. Lá no final não vai aparecer R assim para você no seu certificado. Vai aparecer sua menção geral junto com a nota do exame presencial, etc. e tal. Então não fiquem preocupados se às vezes você tirar um R. Você foi aprovado naquela atividade. Porém, teve alguns ajustes que nós vamos apontar ali, tá? Isso é super importante, beleza? Podemos prosseguir, gente? Deixa eu só um comentário rápido para encerrar o fichário 1. Pessoal, o fichário 1, ele pede assim para vocês, ó, elaborem um planejamento no fichário, indicando ao menos uma ação para cada uma dessas 4 fases. Então, o que o Pudim falou é que a gente espera encontrar pelo menos uma ação para cada uma dessas 4 fases. Ah, professor, fiz uma ação, tirei B, tirei R, fiz 10 ações, elaborei um relatório completo, especificando o que deve ser feito. Então, a menção vai variar de acordo com o que você cria, né? Se minimamente você fizer, né, o que está no fichário, você vai ser aprovado, com certeza. Ah, fiz, mas faltou alguma coisa. Vai ter indicação que o Pudim falou ali. Era só para exemplificar aí, Pudim. Show de bola. Gente, vamos avançar um pouquinho, que além de controlar a nossa organização, o controle também nos lembra algo... Peraí, onde eu tô? Tô com um aluno, como aluno aqui, Jota? Tá como aluno, puxa. Ô, bem-vindo, aluno. Deixa eu trocar, gente. Trocar de ambiente aqui. Opa. A gente está mostrando para vocês, entrando e saindo de um login aqui, porque o nosso acesso é um pouquinho diferente. Para nós, ó, ficou avisos em outro local, tá bom? Bom, gente, nós vamos entrar agora na segunda agenda, né? Cadê todas as aulas aqui? É o controle da informação, né? A gestão da informação. Gestão da informação, né? Perdão, melhor dizendo, a gestão da informação. E nós vamos cair em cima de algo muito importante, muito importante, que é como gerenciar as informações da empresa. Gente, que coisa top. Quando a gente fala de informações, não vamos nos atrelar a apenas algo que você fica sabendo ou que a mídia fica divulgando, mas sim a área e o setor documental, os documentos que são guardados, arquivados nos diversos departamentos. Por exemplo, os documentos fiscais de uma contabilidade, né? Nós temos também os documentos guardados da área financeira. Nós temos informações importantíssimas que também precisam ser guardadas, arquivadas, gerenciadas, controladas da área de recursos humanos, por exemplo, que cuida da vida do pessoal, né, das pessoas que trabalham na empresa, sem contar N outras informações que são importantes, que hoje em dia a gente conta com a tecnologia da informação, a era da informática para nos ajudar nisso. E justamente nessa agenda, né, de uma forma bem breve, porque ela é muito gostosa, mas tem alguns detalhezinhos, essa agenda nos chama a atenção que nós, da área de administração, e você, futuro técnico em administração, precisa ficar atento em como, dentro de uma organização, de uma empresa, são dadas as tratativas de arquivamento, guarda e gerenciamento, a gestão dessas informações. Como é que a sua empresa, onde você trabalha, ou a empresa que você vai abrir, ou que você já trabalhou, como que ela cuida, como ela gerencia os documentos das pessoas que trabalham lá dentro, né? Um registro em determinado tipo de livro que antigamente se fazia, hoje talvez já não se faz mais. Hoje se faz de forma digital. Antigamente, o colaborador ia lá, ele colocava um cartãozinho assim, ó, de ponto, ele fazia um cartãozinho de ponto,
Tá, beleza, ele colocava um cartãozinho de ponto e voltava lá para o lugar. No outro dia, puf, de novo, colocava. Hoje já não, hoje a gente coloca a nossa digital. Ah, não é mais digital? Beleza, a gente usa o celular com um aplicativo de marcação de ponto, com leitura de íris. Ou seja, várias formas nós temos, inclusive modernas, de arquivamento para que o gestor, a empresa, tenha o controle ou a verdadeira gestão, gerenciamento das informações de sua empresa. E cada vez mais, né, algo bem recente, né, que aconteceu foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. E ela garante que, por exemplo, ao você entrar num site, a empresa se responsabilize pelos dados que você inserir lá. Agora, imagine um colaborador que tem lá na sua empresa as assinaturas do recibo, de alguma coisa, de um documento de registro, etc, etc. São N documentos. E aí, o que guardar, o que não guardar? Mas não basta só guardar tudo, colocar empoleirado, né, Joyce e João Paulo, em prateleiras antigas com aquele pó assim, guardar lá tudo e parecer um almoxarifado. Vamos lá procurar, né, o nosso relatório de fundo de garantia de não sei nas quantas de 1900 e tanto. Para cadê? Cadê? Não sei onde está aqui. Né? Imagina uma escola, eu preciso procurar o documento de um aluno que estudou aqui em 2001. Jesus, 20 anos atrás. Onde encontrar? Nós precisamos de gerenciar muito bem isso, porque é documento que precisa ser guardado. Como? Né? Como? E nós temos hoje muitas formas de fazer isso. Marcelo, pode falar. Eu queria só fazer um adendo aí, né, que é óbvio a importância de guardar, manter, né, de documentar, de ter todas as informações pertinentes registradas, mas particularmente eu considero uma vantagem para a empresa aquela que consegue ter facilidade na gestão dessa informação. Então, hoje nós estamos numa era bem digital, bem tecnológica, né? Ah, eu preciso de guardar o livro contábil lá impresso? Talvez sim, talvez eu precisa guardar esse livro impresso, né? Mas se eu tiver isso de uma certa forma dentro do meu computador, eu vou ter condições de analisar aquela informação, vou ter condição de cruzar dados, de verificar como que foi o andamento de um período anterior com o período atual, planejar como que vai ser, né, aquele mesmo orçamento, por exemplo, numa situação futura. Então, ter essa vantagem tecnológica na gestão da informação, ela é muito importante. Tem participação no chat aqui, Marcelo. Ah, você comentou aí com o Alberto, né? Isso. Quem que ia falar? Eu ia falar. Eu queria falar. E isso tudo que vocês falaram é muito importante. Por quê? Agora, com a pandemia, a gente pode sentir isso de perto, né? Porque para quem ficou fazendo home office, mesmo aquela empresa que ainda mantinha, de repente, aquela marcação de ponto, né, de uma forma até meio que arcaica, ela teve que se modernizar. Né? O governo teve que se modernizar. Para você poder abrir uma empresa, por exemplo, as juntas comerciais modificaram seus processos, as prefeituras modificaram seus processos, as secretarias de fazenda modificaram seus processos, quer dizer, todas as empresas foram modificando. Algumas já estavam, né, mais avançadas e outras tiveram que avançar. A questão da guarda de documento, inclusive, ela tem amparação legal. Eu não posso simplesmente pegar esse documento e rasgar. Gente, hoje em dia, basicamente, não existe nota fiscal papel, né? É tudo digital. Você, inclusive, tem a obrigação de enviar para o seu cliente, quando for uma nota fiscal de produto, o arquivo XML. Você não tem mais obrigação de guardar o papel. Então, a lei, ela está aí, ela tem que ser cumprida. E, claro, respeitar a particularidade de cada empresa. Porque cada empresa tem sua realidade, tem algumas empresas que elas optam pela guarda de documentos de forma digital, tem a microfilmagem, até a questão do e-mail, né? Não é só eu pegar um e-mail e descartar, porque hoje, por exemplo, um e-mail ele serve inclusive para uma ação trabalhista. Sim. Então as empresas estão se modernizando. Pode falar, Marcelo. Né, judicial, igual você está falando, perfeito sua colocação, porque às vezes a gente critica, porque por isso que a gente sabe que essa atividade, né, pessoal, ela não tem um certo perfeito, né, um certo ou errado e tal, porque às vezes uma empresa, ela tem aquele costume e ainda está num processo de digitalização, de modernização, que ela faz questão de um fácil acesso físico, manual. Tem outras que já não pode mais ter essa realidade de prateleiras criando poeira. Né? Então, nós temos que o quê? Entender a realidade igualzinho a Joyce disse, documentos específicos que precisam ser guardados, tem guarda de documento que precisam ser guardados de 30 anos.
alguns trabalhistas de 5 anos para trás, para cá, aliás. E aí, quanto tempo guardar, quanto tempo não guardar? Já é uma questão que pode ser legal ou não, né? Legal no sentido de legalizada por legislação. E tem uma outra questão. Tem que guardar? Tem. Como? Né? Como é que eu vou guardar isso? Como a Joyce disse, a questão do livre acesso. Gente, se a gente está trabalhando de home office, por exemplo, como é que a gente vai num arquivo físico numa empresa? Então, se ela tem uma demanda muito alta, uma empresa judicial, por exemplo, perdão, da área judicial, que ela fica trabalhando com processos, como o próprio Alberto disse ali, ó, vivemos uma era cada vez mais da digitalização, principalmente em órgãos públicos, como tribunais, nos quais os processos são totalmente virtuais. Eu achei super legal a colocação dele, porque hoje você vai atrás do advogado para ver uma demanda, né? Ele fala assim, não, eu vou consultar, ele consulta pela internet, se o processo já foi feito assim. O nosso estado tem um projeto que chama São Paulo Sem Papel, SP Sem Papel, que é justamente para minimizar tudo isso. E a gente sobreviveu. Então eu tenho certeza que muitas coisas vão ser revistas. Vou dar um exemplo agora. Vou despachar uma encomenda, ó. Ainda hoje parece loucura, mas o correio exige que a gente coloque algo específico aqui para falar o que tem ali dentro, né? Tá, tudo bem, por segurança alguns critérios são importantes, por outros, igual a Joyce falou da nota, será que a gente precisa ficar imprimindo nota fiscal? Não, mas tem que mandar uma nota fiscal junto com o produto. Claro que alguém pode mandar droga, arma, coisas ilícitas, etc e tal, mas nós estamos caminhando para isso aqui já acabar, já parar, né? Então guardar é muito importante e a gente focou para vocês no fichário da Agenda 2 para que vocês pudessem considerar a forma mais interessante que você poderia dar para esses itens aqui, ó. Todos esses itens aqui. Alguém quer comentar, por favor? Marcelo, acho que o Jota tá falando e o microfone dele tá mudo. Você quer falar, Jota? Que aí eu paro. Pode ir, depois eu vou. É tão interessante, né? Eu comecei a trabalhar em 2001, foi meu primeiro emprego. Quando ligavam na empresa, pediam assim para mim, qual o número de CNPJ? Eu não podia falar o número de CNPJ da empresa, porque esse dado, ele era, né, imagina, sigiloso, porque podiam fazer muitas coisas com o CNPJ da empresa. Gente, hoje, qualquer pessoa que entra na junta comercial, por exemplo, de São Paulo, se essa empresa ela foi registrada na junta comercial de São Paulo e passou por qualquer alteração aí, sei lá, nos últimos, acho que 10 anos, talvez, você tem um contrato social ali aberto, você consegue consultar quem são os sócios, né, desde que, obviamente, seja uma empresa que esteja registrada na junta comercial do estado de São Paulo. Então, olha só como se modernizou. Você hoje não precisa nem elaborar o contrato social praticamente, a junta comercial ela vai lá e elabora para você. Então, a modernização dos dados, dos acessos, de guardar esse documento, que é incrível. O meu marido aqui de São Paulo, ele abriu uma empresa no Maranhão, e ele não precisou ir para o Maranhão. Que show! Assim, as coisas elas estão muito modernas. E aí eu vou voltar lá, acho que até meio que dando uma bronquinha nos alunos, que o aluno ele foi lá, às vezes ele foi tão... É um assunto tão interessante, né, que dá margem, acho que pra gente ficar falando horas. E às vezes ele foi e colocou assim, 7 anos. Eu tive um aluno que respondeu assim, não sei o que eu faria. Não tem nada na internet, né? Gente, se você procurar lá, guarda de documentos, vão vir empresas, lista de empresas que fazem esse tipo de serviço, com sugestões, falando sobre melhorias, o que aquilo mudaria na sua empresa, quais são os benefícios, a segurança que ela daria para a sua empresa, né? A questão até de espaço físico que você pode, né, ter uma economia aí. Joyce? Oi, terminei minha fala. Não, beleza. É só para complementar, o Marcelo tinha falado, né, que essa atividade não tem exatamente uma resposta certa, porque realmente depende muito do que a empresa faz, como ela trabalha, né? A Jaqueline perguntou lá no chat, ó, mesmo com a digitalização, ainda existem documentos que são essenciais manter uma cópia física? Sim, Jaqueline, a gente pode trabalhar com vários documentos digitalizados, né? Mas um contrato, por exemplo, é importante que você tenha um contrato impresso, assinado com firma reconhecida, você tenha esse documento em mãos. Existem documentos contábeis que também são obrigatórios você ter em mãos. Então, ainda existe, sim, a obrigatoriedade de documentos físicos, tá bom? Como o Marcelo disse, né, tem um projeto para que isso diminua dentro, principalmente na parte burocrática do estado de São Paulo, mas ainda existe, sim, a necessidade.
O Alberto também comentando, ó, eu trabalho na Advocacia Geral da União e todos os processos são digitalizados, mas, claro, há documentos que devem ser guardados de forma física e, por isso, alguns casos do fichário eu coloquei para ser guardado em arquivo. Beleza, Alberto, é exatamente o que eu comentei. Dependendo, né, como você trabalha numa área específica, algum tipo de documento, ele é obrigatório que ele esteja impresso e guardado fisicamente. Mas, de repente, alguém trabalha num comércio, por exemplo, numa área que não está relacionada com a parte jurídica, alguns tipos de documento pode estar simplesmente guardado de forma digital, tá? Então, é exatamente essa questão, né? Tem coisas que é importante estar guardado fisicamente, tem coisas que é obrigatória e tem coisas que não é necessário. Por Beleza? exemplo, comentar, por exemplo, né, prontuários de pacientes, tem alguns planos de saúde que fazem questão de digitalizar por conta de acesso rápido do médico no momento da consulta, certo? Para ele ver um histórico do paciente, às vezes ele trocou de plantão, né? E também eles querem manter fisicamente. Por quê? Porque hoje se dá uma pane, por exemplo, nós tivemos uma pane no CNPq, né? Na parte lá de pesquisa do Brasil e perdeu-se tudo que tinha sido produzido. Então, são itens que tem empresas que vão decidir ficar com arquivo físico ou não. Mesmo porque, né, Jota, que nem às vezes a pesquisa pode ser oferecida. É igual aos museus, visto o que está acontecendo com os museus, as bibliotecas. Hoje você pode fazer um tour na Biblioteca Nacional pela internet. Você pode abrir alguns livros pela internet, entendeu? E lá você nunca poderia abrir esses livros, certo? Você só poderia ver de longe. Então tem os prós e os contras, né? Até a Edileide está falando assim, ó. Edileide, falei certo. Ponto negativo da modernidade espanta o cheiro dos livros. Ô, Edileide, para quem gosta de pegar o livro na mão, né? É bom demais, né? É bom demais. Beleza? Gente, aí no fichário, por exemplo, teve alguns itens que eu peguei bastante no pé dos meus alunos, o seguinte, ó, fotos do evento de lançamento de uma campanha, né? E um vídeo institucional do aniversário de um ano da empresa. Gente, isso aqui, tecnicamente, muitos alunos colocaram assim, ó, não guardariam porque não faz mais sentido. Não está errado, porque é uma consideração sua. Só que parta do ponto em que, ó, são 10 anos da empresa e comemoração de um ano, cadê? Comemoração de um ano, de aniversário de um ano da empresa. Faz parte do momento histórico. Por mais que não vai mudar a história da minha empresa, não vai atrapalhar em nada, ninguém vai vir aqui e pedir, solicitar, olha, cadê a filmagem de um ano de aniversário, né? Mas faz parte da história. É legal guardar, né, Jota? A gente tem, né, uma experiência pessoal aqui na nossa ETEC, que a gente trabalha na ETEC presencialmente aqui. A ETEC, ela tem um centro de memórias. Então, você vai lá, você acha uma foto de 15, de 20 anos atrás, da época que eu fui aluno na ETEC. E aí você olha, você está naquela foto lá, é legal. Então, de uma certa forma, é necessário? É obrigatório? Não, nem necessário, nem obrigatório. Mas é legal guardar. Puxa, o pessoal está comentando aqui, ó, a Tânia falou que gostou bastante da agenda, que ela respondeu com base no próprio trabalho. Perfeito, Tânia, é isso mesmo, né? Porque você já consegue até colocar em prática. De repente, no seu trabalho, não acontece a mesma exigência do trabalho do Alberto, por exemplo. Então, 100%, é isso mesmo. Ó. A Janaína falou que esse prontuário digitalizado em clínicas, que foi comentado, seria muito útil na rede SUS. Assim seria compartilhado em todas as redes deles. Com certeza, né, Janaína? Vitória, estou trabalhando em home office e é muito importante manter a organização no armazenamento digitalizado, pois, por conta de uma desorganização, pode atrapalhar no dia a dia da empresa. É isso aí, Vitória. Essa semana eu tive que assinar um contrato com uma empresa, e aí o que eu fiz? Assinei o contrato, as minhas testemunhas, né, as outras pessoas que assinavam da minha parte, assinaram, a gente digitalizou, enviou as fotos para a empresa, eles receberam, né, essa foto lá, e depois o documento foi encaminhado pelo correio. Então, quer dizer, existe a celeridade aí de você conseguir, né, fazer de forma digital, mas também você tem que manter aquela cópia física lá, é importante esse registro físico. E dica para terminar a nossa complementação, a nosso comentário da Agenda 2, gente, cuidado quando vocês colocam assim para armazenar em pendrive, tá? Por mais que seja uma forma digitalizada, você tem que lembrar que pendrive coloca na mesa de alguém coloca no bolso,
Não é igual caneta Bic azul, gente. É igual caneta Bic azul. Aí certo? do bolso vai para a máquina de lavar. Exatamente. Quando acha, você dá graças a Deus se o arquivo estiver lá ainda. Outra coisa, pode se perder facilmente. A tiazinha da limpeza passa aqui. Nossa, gente, o que é isso aqui? É um besouro? Meu Deus do céu, o que é isso? Vou jogar fora. Entenderam? Então não é legal porque pode danificar, mas pior de tudo, perder. Então por isso que às vezes a gente deu essas dicas no feedback. Beleza, gente? Gestão da informação. Vamos avançar, porque o tempo ruge e o foguete não tem ré. Né? Ficou horrível essa, né? Ah, essa do foguete já caiu de moda. Já. Acabou, né? Tá tão antigo, igual o documento de garantia, 30 anos para guardar. Pelo amor de Deus, cadê todas as aulas? Vamos, pessoal, avançar para a agenda 3, que é a que está ainda em trabalho, né? Nós estamos trabalhando ela. E é sobre ela que falaremos, que é a avaliação de desempenho. Gente, a avaliação de desempenho, o protagonista ou os protagonistas desta agenda são os colaboradores, as pessoas que estão dentro de uma empresa. Não importa o nível hierárquico, ou seja, o cargo, desde aquele básico que começa na empresa ou aquele maior líder, o chefe, ou então aquele diretor, o CEO, né, o CFO também da empresa. Então, independente de onde ele estiver no organograma, na organização dos cargos e salários, todos eles são colaboradores. E quando a gente fala de avaliação de desempenho, é literalmente acompanhar, mensurar e corrigir, né, reorientar colaboradores quanto ao seu próprio desempenho. E nós temos várias formas de fazer avaliação de desempenho, desde aquela primordial, aquela bem primária, né, que a gente fala, ou do primeiro contato, que é conversando com o colaborador, ou aquela também que um cliente externo faz também uma avaliação impressa, né? A gente deixa um formulário impresso, ou a gente faz um app para ele responder, ou então a gente manda um e-mail para ele também responder sobre um atendimento presencial, por exemplo, que ele esteja recebendo. Ou então também uma pessoa que está respondendo a você ali no chat, né? Nesse momento de pandemia que muitos fizeram vendas online, etc, etc. Vou contar um caso aqui super fácil e simples de um atendimento que eu sofri, né? Eu falo sofrer no sentido de receber o atendimento. Eu sofri um atendimento de uma loja virtual de suéter, né? Essa blusa para o frio que esfriou esses tempos agora. E eu fiz apenas um contato via Instagram. E o cara tem um site, tudo bonito, certinho. Quando eu vi, gente, perguntei assim, olha, qual que é a largura aqui do tórax, do suéter e tal? Ele pegou e falou assim para mim, olha, a largura eu não tenho no site, né? E tal. De repente eu falei assim, nossa, mas eu gostaria de comprar com uma tabela de tamanhos. Porque aí, pessoal, a compra fica mais confortável, né? Se eu meço o X de largura aqui que eu preciso de uma blusa, eu vou comprar lá nesse tamanho. Ele disse que não tinha essa, como fala, ele não tinha essa tabela de medidas. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente me mandou 2 vídeos no próprio Instagram, filmando ele próprio, falando assim, olha, Marcelo, eu vesti aqui, o tamanho que eu estou utilizando é um tamanho G, ó, a manga fica legal, a barra assim, olha a gola como fica. E mandou outro, falou assim, ó, eu já vou colocar para você um GG. E aí ele disse assim, pessoal, eu tenho tanto de altura, tanto de peso, e a minha calça é 44. Aí eu te pergunto assim, como seria a avaliação de desempenho desse colaborador perante mim, né? Eu, cliente. Gente, eu vou dar 10 para ele, porque ele poderia ter terminado o atendimento dele ali assim, ó, não temos tabela de medidas, favor comprar pelo número, pela numeração, né? PMGGGXG. Tá, mas ele não tinha tabela, sabe o que ele fez? Ele vestiu e demonstrou, perguntou o peso educadamente, disse o seu peso educadamente, falou que, olha, essa veste G, essa é GG. E depois ali uns dias, eu vou contar para vocês, eu recebi uma mensagem dele novamente, dizendo assim, providenciamos a tabela de medidas para o nosso site. Isso é muito legal. O que é mensurado ali? O atendimento, a forma com que ele simplesmente se envolveu com o cliente. Ele é um dos colaboradores. Agora eu tenho esse que atende o cliente, eu tenho a tia que simplesmente, a dona Joana, por exemplo, que ela é a copeira, que faz o melhor cafezinho da empresa, eu tenho o motorista, eu tenho o gestor que fala com os grandes e muito valorosos clientes.
eu tenho o cara que faz a entrega, o delivery, eu tenho também os gestores, eu tenho o pessoal da produção do calçado. E aí, como acompanhar tudo isso? O acompanhar é uma forma também de desenvolver a pessoa. E para desenvolver alguém, eu preciso apontar o que ela tem de pontos positivos, o que ela é top, boa, e o que ela tem de pontos a melhorar. E a avaliação de desempenho é uma grande ferramenta para isso, seja no contato pessoal, na entrevista pessoal, né? Seja também via formulário, ou seja naquela que a gente também comentou de um cliente avaliando, ou a 360 graus, que é aquela em que todo mundo avalia todo mundo. Quem que é todo mundo? Todos os níveis hierárquicos da empresa, certo? E é algo fenomenal quando a gente fala de avaliação, porque o colaborador tem alguns que não gostam, mas tem outros que entendem, né, Jota? Não, é isso. Eu até queria fazer um adendo aí agora nessa parte da sua fala, porque geralmente, assim, né, quando as pessoas ouvem que vai ter uma avaliação de desempenho, o comentário geral é que vai vir o corte, o facão, vai mandar embora. Ah, vamos fazer avaliação de desempenho. Para quê? Vai mandar embora, né? Geralmente, o meu cachorro chegou lá atrás, ó. Dog. Daqui a pouco ele tá aqui no meu ombro. Geralmente, o medo, né, é que aconteça corte. Então, é importante que vocês, alunos, né, enquanto funcionários ou gestores de uma empresa ou donos de uma empresa, vocês atentem-se ao fato de que quando uma empresa contrata um funcionário, ela não tem a perspectiva de mandar esse funcionário embora. Ela contrata aquela mão de obra porque ela precisa daquele trabalhador, certo? Da mesma forma, quando essa empresa decide fazer uma avaliação de desempenho, ela não tem o objetivo de mandar aquele cara embora. Ela ou está procurando uma forma de tornar o desempenho dele melhor, ou está procurando uma forma de talvez remunerar ou de bonificar o desempenho daquele funcionário. Então, é importante que a gente entenda que a avaliação de desempenho tem como principal objetivo identificar os pontos que podem ser melhorados. Por quê? Porque depois da avaliação de desempenho, eu posso promover um treinamento, uma capacitação. Eu posso fazer com que o meu funcionário se torne melhor, que ele aprenda a vender melhor, que ele aprenda a atender melhor, que ele consiga ser mais produtivo. É através da avaliação de desempenho que eu tenho condições de realizar o controle do desempenho daquele funcionário. A gente falou do controle lá na primeira agenda, né? E a avaliação é uma ferramenta que nos dá suporte ao controle. Com o resultado da avaliação, eu consigo verificar como está o desempenho daquele colaborador. E aí eu consigo planejar medidas para melhorar, para corrigir, para fazer com que ele seja melhor, mais produtivo, seja mais eficiente. Então, não fiquem com medo da avaliação de desempenho, tá? Não se preocupem, poxa, na minha empresa vai ter avaliação de desempenho, os que forem melhor avaliados vai ser promovido, os outros vai ficar lá de boa e os piores vão ser demitidos. Não, não é assim, geralmente não é esse o objetivo de uma empresa ao desenvolver, né, ao criar uma avaliação de desempenho. Na verdade, ele quer simplesmente identificar como está para ver se ele pode melhorar ou não. Pode acontecer avaliação de desempenho para promoção? Sim, pode acontecer, tá? Pode acontecer também a avaliação de desempenho para ter um corte de funcionário? Também pode acontecer. Não estou excluindo essa possibilidade, mas geralmente não é para isso que acontece, tá bom? Como eu disse no começo, as empresas contratam um funcionário para que ao longo do tempo ele consiga desenvolver suas atividades e ser mais produtivo para aquela empresa consiga vender mais, produzir mais, ganhar mais dinheiro, ser mais lucrativo, etc. Beleza? Como eu coloquei ali, né, João Paulo, a Tatiana colocou, a Tainara, perdão, ela falou que adorou o atendimento do meu exemplo, né? Como eu coloquei ali, ó, a avaliação de desempenho é para desenvolver o colaborador, medir o que é necessário, ele melhorar e onde precisará de ajuda. Gente, é um oferecimento. Agora eu vou dar agora é uma dica, né? Na verdade, não é nem um puxão de orelha, é uma dica para você que está à procura do seu primeiro trabalho ou de uma recolocação de trabalho ou está trabalhando em algum local, independente da área que seja, tá? Independente, inclusive de nível de empresa, pequena, grande, média, nacional, transnacional, o que for. O que eu vou dizer para você é o seguinte, se na sua empresa não tem avaliação de desempenho, de uma forma com que a gente aprendeu na Agenda 3, você pode ser a sua avaliação de desempenho de duas formas.
Primeiro, você se autoavaliando de acordo com o que você faz no seu dia a dia, que às vezes parece automático, mas pode ser que você melhore e a empresa saia ganhando. A gente mensura comprometimento em cima disso. E outra coisa é o seguinte, o quanto você está maduro, ó, é um spoiler de coach agora, hein? O quanto você está maduro para você chegar no seu superior, no seu supervisor, no seu líder e falar assim, eu gostaria que você me apontasse onde é que eu tenho que melhorar, sabe? Essa é de silenciar todo mundo. Por quê? Porque é importante o seu desenvolvimento. Fala, Joy. Você tirou as palavras da minha boca, que quando você não é avaliado, você pode pedir o feedback. E para você pedir o feedback, você tem que ter muita coragem. Primeiro, porque você tem que estar preparado para o feedback, entre aspas, negativo. Porque todo mundo, né, fica muito feliz com o feedback positivo. Eu falo que você tem que ficar feliz com o feedback negativo. Ah, mas como assim? Porque é o feedback negativo que faz com que você evolua. O positivo, ele é legal? Ele é. Mas muitas vezes, e isso daí eu, né, já pude acompanhar isso às vezes de perto, às vezes um funcionário ele recebe um feedback positivo e ele meio que se acomoda. Ah, tá tudo bem. E aí ele não evolui para o próximo ano, e no próximo ano ele recebe um feedback super negativo. Por quê? Porque, visto que ele já teve um feedback positivo, ele meio que se acomodou. Agora, o cara que recebeu um feedback negativo, o cara voa, né? Porque fala, não, preciso melhorar, preciso melhorar, preciso melhorar. E ele toma aquilo ali, quando ele é uma pessoa, claro, né, receptiva, ele toma aquilo ali como se fosse um mantra para a vida dele. E aí o cara dá de tudo, ele dá o máximo. Então, quando o feedback ele é negativo, ele nos ajuda a evoluir também, porque aí eu sei o que eu preciso para poder melhorar. E se eu conseguir atingir aquilo que o meu gestor solicitou, ele não vai poder falar que eu não consegui, ele não vai poder me criticar, ele não pode, talvez, não me dar a promoção que eu tanto almejei. Aconteceu isso comigo. Um dia eu peguei minha gestora e falei para ela, eu queria uma promoção. Ela falou, mas você precisa disso, disso, disso. E aí eu falei para ela, então tudo bem, eu vou conseguir, mas a partir do momento que eu conseguir, eu quero aquilo que eu almejo. E se eu não conseguir, é uma via de mão dupla. O mercado, ele também precisa de profissionais qualificados com essa demanda que você deseja. E é isso. E você também pode, né, jogar alto, apostar em si mesmo. Porque se você acha que você não consegue aquilo, se você não confia em você, quem é que vai confiar? Show. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês, queridos alunos, sinceramente, para você que está vendo não só essa nossa live, que essa reunião ao vivo, mas para você que está vendo essa gravação, eu vou te ser sincero, o naipe da discussão aqui subiu o nível, a gente foi fora da curvinha, tá? Foi para vocês. Desculpa aí, Brasil, mas essas turmas aqui, ó, lacramos, hein? Vou acrescentar um exemplo, então. No semestre passado... Vamos lá. Dá licença que a gente vai lacrar, gente. Alguém poderia, antes do João Paulo aí, alguém poderia dar palminhas, alguma coisa aí? Já tem palminhas lá. Merece, né? Por favor, ó. Palminha não, né? É palminhas, coraçõezinhos. Tem palminhas aí. Por favor. Ô, Marcelo, no semestre passado, eu convidei uma gestora da área de qualidade de uma indústria de alimentos de Ribeirão Preto para vir dar uma palestra. E ela contou a história de como nasceu essa indústria. O dono dessa empresa, ele trabalhava como vendedor de farinha de trigo. E aí, no final do ano, né, eles tiveram a premiação dos que ganharam, atingiram as metas, e essa pessoa, ele ganhou uma lanterninha pequenininha, né? Por quê? Porque esse cara ficou em último lugar, ele foi o que menos vendeu. E aquilo mexeu com ele, igual a Joyce disse. Aquilo mexeu com ele. Esse cara ficou indignado. O que ele fez? No próximo ano, outro ano, né? Ele abriu uma padaria e começou a comprar toda a farinha que ele deveria vender. Então, né, percebam que a questão do feedback, essa questão que trabalha o motivacional, que mexe com a pessoa, né, como vocês disseram, isso faz com que a pessoa tenha ímpeto para procurar melhorar, para tentar melhorar, para tentar fazer algo, para mostrar até para as outras pessoas, né, que ela consegue, que ela é capaz e que ela consegue atingir aqueles resultados. Então, o feedback realmente é importantíssimo dentro da avaliação de desempenho, porque ele vai servir para te orientar, para que você se reavalie, para que você se compreenda, entenda onde você precisa melhorar. Show de bola. Ó, todo mundo tá mandando coraçãozinho ali, viu? Não que eu tenha pedido, longe de mim. Não. Essa parte a gente corta na edição do vídeo.
Boa. Jota, vamos dar um spoiler da Agenda 4? Vamos lá. Gente, spoiler da Agenda 4. Começamos com os números. Números Controle aparecendo. orçamentário. Ai, Jesus. Meu Deus, será que é tão difícil assim mexer com número? Orçamento, João Paulo. Oh, Geralmente eu falo para os meus alunos, né, principalmente na aula presencial, que matemática é só soma e subtração. Quando é divisão, é um monte de subtração ao mesmo tempo. E quando é multiplicação, é um monte de soma ao mesmo tempo. Então só tem soma e subtração, simples. Todo mundo sabe somar e sabe subtrair. Então não é difícil, não. errado. E quando a gente traz isso para matemática financeira, né, ou para gestão financeira ou gestão orçamentária, acaba ficando bem mais simples, porque, na verdade, o que mais importa aqui não é o multiplicar, o somar, o dividir, né, não é a própria matemática, mas a análise daquelas informações. Então, quando a gente chega num fichário, né, de controle orçamentário, por exemplo, a gente vai perceber que o importante é você entender o que significa aquele número. E não entender se a soma, a subtração, se você tem que dividir, aquilo acaba acontecendo pelos sistemas gerenciais que a gente tem. Então, quando você vê, por exemplo, um orçamento, né, de uma empresa que tem lá os custos variáveis, os custos fixos, você percebe que de um ano para o outro aumentou ou diminuiu, você então tem condições de analisar, né, de mais uma vez, de planejar o que fazer. Então, essa agenda, né, de controle orçamentário, esse fichário do controle orçamentário, não se preocupem muito em fazer os cálculos, não vai ter nenhum cálculo super, mega, hiper difícil, nada impossível de ser feito, mas se atentem a entender o que significa. Então, vocês vão perceber que nessa agenda, nesse fichário, existe, né, uma diferença entre o valor previsto e o valor realizado. Procurem pensar o porquê que aconteceu isso. Por que será que no começo do ano eu previ, por exemplo, vender 1 milhão e no final do ano eu vendi só 500 mil? O que pode ter acontecido? Como explicar isso, né? O que eu preciso fazer para corrigir esse problema? Beleza? Então, a ideia do orçamento, né, do controle orçamentário, ele está muito relacionado a entender, identificar e analisar o que significa cada uma daquelas coisas. Normalmente não, né? Como fala o controle orçamentário, ele tem a ver com planejamento, pessoal. A gente planeja e será que nós vamos cumprir aquilo que a gente planejou? Detalhe que eu dou, provavelmente a partir de agora, de setembro em diante, nós teremos a votação, então a criação do orçamento para 2022 do Brasil. Os deputados, os senadores vão votar o orçamento. E lá eles vão ter uma previsão de gastos, por exemplo, 3 bilhões com a saúde, 2 bilhões com a educação. E também eles vão controlar isso. De 2 bilhões que foram para a educação, quantos realmente foram utilizados, quantos não foram. Então isso também se aplica para a nossa empresa, não é? Eu prevejo gastar 200 quilos de farinha na minha padaria, mas eu gastei 300. O que aconteceu? O que eu não posso é esquecer da agenda 1, esquecer do controle. Se eu esquecer do controle, aí não rola, tá? Beleza? Gente, e ó, vai ter também, depois nós vamos ter a agenda 5 e 6, né? Que agora nós vamos demorar mais 3 agendas para fazer a próxima aula. Nós vamos ter a agenda 5 e 6, que nós vamos falar um pouquinho da parte financeira. Mas leiam com atenção que vai dar tudo certo, tá? Que vai ser uma continuação. Vocês vão ver que a matéria é evolutiva, né? Evolutiva, certo? Vamos abrir aqui para perguntas, cara? Se o pessoal quiser falar com a gente. Alguém quer fazer? Só o comentário da Thalita. A Thalita teve um feedback negativo do chefe dela e ela acabou tendo que... Ela decidiu sair da empresa porque não foi muito legal, né? Foi quase uma perseguição, etc e tal. Realmente, Thalita, eu sinto muito, mas eu vou te dizer a verdade. Ele não estava preparado. Provavelmente ele foi confrontado, né? Não estava preparado. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta para algum de nós? Professor, meu nome é Vanessa. Eu queria saber, na verdade, não é sobre a agenda, é sobre o curso que está lá para ser feito, acho que é o Canvas que fala.
ele vai poder ser feito já ou tem que esperar na agenda 7 para fazer? Ô, Vanessa, onde que você viu ele? Já está aberto para você? Não, não, é que como eu estava trabalhando, eu vi lá na gravação de vocês comentando que teria que fazer Certo. esse curso, né? E Ah, depois acho que é um projeto, algo assim. E Isso. aí no semestre passado a gente teve 2 cursos também, Uhum. né, nessa modalidade, e aí a tutora, ela autorizou a gente fazer antes e postar, né, depois o certificado como forma de adiantar, no caso assim, a pessoa pudesse fazer, né? Eu pergunto porque como eu tô de férias, aí seria eu conseguiria fazer, né? Não sei se é possível ou se é viável fazer. Vanessa, pode sim, pode seguir o mesmo procedimento aí. O curso vai estar aberto lá dentro do MOOC, né? Você vai poder acessar, fazer o curso, emitir o teu certificado, mas a agenda vai estar disponível provavelmente quando a gente chegar na semana 6, tá? isso. Mas você pode adiantar sim, não tem problema. Porém, você precisa, só aproveitando e respondendo ela, Jota, também outra parte, no semestre passado, pessoal, vocês tiveram 2 cursos pequenos, né? Vocês fizeram 2 pequenos lá, gratuitos, etc. Este semestre vai ser dividido, vai ser um curso e lá na agenda 12, na 7.1 vai ser um curso, um mock de Canvas, tá? Isso. Criando modelo de negócio. Lá na agenda 12.1, vocês vão aplicar o que vocês aprenderam aqui desse modelo de negócio do Canvas para criar um negócio Modelo mesmo, de negócio. um modelo de O negócio. que você vai conseguir adiantar, Vanessa, é o curso, tá bom? A atividade, você vai ter que aguardar as orientações na semana 12 mesmo, tá bom? E outra coisa, Vanessa, você não vai Assim, acessar. é igual o semestre passado, também foi assim, a gente pôde fazer o curso, aí tanto que a gente salvou o certificado no computador ou até no bloco de notas, aí quando abriu, né, a agenda, que aí a gente postou e fez a atividade, porque tinha coisa que era pergunta relacionada Uhum. ao curso, e aí tinha que esperar a agenda abrir mesmo, mas assim, o curso em si, do certificado e o curso, eu podia ter, adiantar. Pode Pode, sim. Dá uma pode entrada sim. lá no MOOC do Centro Paula Souza e procura pelo curso de Canvas, tá? Não vai ter aqui no ambiente virtual, mas lá tá liberado, você pode fazer, depois você sobe no fichário o seu certificado, tá bom? Ok, obrigada. Nós te agradecemos. Alguma outra pergunta, pessoal? No chat não tem nada, não, viu, Marcelo? A Beatriz falou que não tem dúvidas, foi bem esclarecedor. Obrigado, viu, Bia? Bom, pessoal, então a gente vai caminhando para o final. Não tem problema, caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem simplesmente mandar pelo Correio Tech, certo? Não confundam, não se esqueça. Vão dando feedback também para nós no chat, se gostaram ou não. Olha lá, aula super produzida, produtiva. Passem o LinkedIn de vocês. Nós temos, além de LinkedIn, nós temos Facebook, WhatsApp, aliás, WhatsApp não, como chama? Instagram? Instagram. Nós temos de tudo, viu? Nós temos de tudo. É só procurar pelo nosso nome lá. E Marcelo Pugin, Joyce Sanches, acho que é isso que a Joyce está. João Paulo Balugli também. E a Vitória está dizendo que tem sido muito bom. Gostaria de parabenizar toda a equipe, tanto os gestores e tutores, e ressaltar também o empenho e rapidez em esclarecer as nossas dúvidas no Correio Tech. Gente, a gente se desdobra por conta que vocês mais do que merecem. Vocês são a nossa razão de estar aqui. E essa participação é muito importante, viu? A gente adora fazer essas aulas, a participação é muito importante e podem mandar Correio Tech quando vocês quiserem. Às vezes a gente não responde na hora. Cada um aqui tem mais de 100 alunos, né? Então é bastante aluno. 135. Eu tenho 133, lero, lero. E aí a gente consegue tudo isso, viu? Jardel quer fazer alguma pergunta? Professor, eu acabei chegando um pouco atrasado por conta da internet ou melhor, eu não estava conseguindo entrar no aplicativo, né? Mas sobre o prazo das agendas, porque eu assisti a primeira live, mas ninguém fez a pergunta, né? Eu não estava no dia também. O prazo é a terça-feira ou só aquelas datas marcadas que tá lá nos videozinhos que os senhores colocam?
João Paulo, você pode responder, por favor? Vamos lá. Ô, Jardel, é o seguinte, ó. Toda terça-feira vence uma agenda, tá? Então, a gente coloca para ela começar na sexta-feira, às 23h55, ela aparece para vocês. A programação da atividade, né? Aparece lá no quadro de aviso. E ela vence na terça-feira, 10 dias depois, tá bom? Então, toda terça-feira vence o prazo de uma agenda, tá? Qual é a dica que nós damos para vocês? É que vocês tentem criar uma rotina de estudo semanal, tá? Porque apesar de que toda terça-feira vencer uma agenda, a gente programa as agendas, os estudos semanalmente. Então, toda sexta-feira, né, todo sábado de manhãzinha tem um roteiro novo para você, tem orientações novas. Então, procure manter, né, uma rotina de estudo semanal. Se você vai entregar sempre na terça-feira, não tem problema, mas procure manter essa rotina de estudo durante a semana, tá bom? Mas o prazo, né, a partir do momento que começou uma determinada agenda, ele é de 10 dias e ele sempre se encerra em uma terça-feira, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Beleza. Imagina. Claro que se você passar um diazinho também, Jardel, a gente vai te contar, tá? Que nem a Beatriz falou que teve uma confusão com a data da primeira agenda. Então, assim, vence na terça-feira, mas entregou na quarta-feira e tal. Por exemplo, se vocês entregarem, né, na terça-feira, às 11 horas da noite, eu começo a trabalhar na quarta-feira depois do meio-dia. Então, o aluno que entregou na quarta-feira de manhã vai entrar naquele mesmo lote de correção que eu estou fazendo do que entregou na terça-feira, tá? Então, a gente considera um prazo, recebi mensagem de alunos, né, falando que teve algum problema, que vai atrasar 2 dias. Não tem problema, tá bom? Fiquem tranquilos. Só não pode deixar acumular agendas para trás, deixar atividades sem ser feitas. Não abusa, hein, Jardel? O recado é esse, não abusa. Não, Bom, eu vamos ver aqui, só deixei ver um quantas debatezinho atividades. que eu esqueci de fazer, mas eu vou terminar de fazer ele ainda hoje e deixar lá na página lá, que eu acabei esquecendo de fazer o debate. Acho Mas a agenda já tá feita. A agenda tá feita, bonitinha. Foi tô vendo aqui, tô vendo. meia-noite e 53, mas foi. Foi no prazo. Foi no prazo. Não tem certo. problema, Jardel, tranquilo. O último recado que eu preciso puxar a orelha de todo mundo aqui. Obrigado, viu, Jardel? Obrigado. Seguinte, gente, ao fazer o bloco de notas, se a atividade obrigatória que a gente solicitar é para que você faça ela lá dentro do bloco de notas, por favor, não se esqueça de mensurar, de demonstrar título da agenda livre, lá o tipo da agenda livre, coloca assim, ó, atividade obrigatória, tracinho agenda tal, né? Agenda 3, agenda 4, etc e tal, beleza? Não coloquem agenda 3, porque pode ser anotações da sua agenda, entendeu? E às vezes a gente vai passar despercebido, atrasar a correção, é para uma organização, para que o pessoal também da supervisão e coordenação consigam localizar as atividades obrigatórias que vocês façam, beleza? Vanessa, pode fazer sua pergunta. Eu novamente. É que eu estou tentando escrever lá no chat, mas não está indo. Eu queria, na verdade, dar um feedback para vocês, porque eu acho que o comentário que vocês deixam lá no feedback da atividade é bem legal, assim, porque sempre, além de falar, né, sobre a atividade, sempre vem com um tom de incentivo, de animação mesmo para a gente continuar. E os vídeos também, né, que vocês gravam aí, sempre tem com um tom de descontração, assim, bem alegre. Então, assim, já é puxado, né, a vida, então, assim, ajuda bastante. Ai, meu coração! O nosso global. Marcelo Puginha, nosso global. Vanessa, geralmente a gente explora, né, o feedback da atividade com alguma coisa a mais para que vocês possam ampliar os estudos de vocês, né? Então, geralmente, eu particularmente indico algum link, alguma atividade modelo, alguma coisa para que vocês possam realmente ver um pouquinho mais sobre aquele assunto. Aproveitar mais um momento, né, que é o feedback da atividade, mas que vocês possam aprender um pouquinho mais. Obrigado pelo feedback, Vanessa. Todo mundo está concordando com ela ali também. E eu concordo com ela, viu, gente? O João Paulo também, a Joyce, a gente concorda. Muito obrigado. É muito importante para nós esse feedback, gente, porque a gente pode melhorar sempre. A gente falou da atividade da Agenda 3, né, de feedback, e não é só o garçom lá do restaurante São Vitória que tem que melhorar, não. Todo mundo pode melhorar. Então, é muito importante o feedback, inclusive que a gente deu para vocês e vocês estão dando para nós. Mais alguma pergunta, pessoal?
Muito legal os vídeos de vocês. Vocês vão ver daqui a pouco que vai começar uns vídeos engraçados, hein? Ó, deixa quieto, deixa Deixa quieto. quieto. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Joyce, muito obrigado. João Paulo, obrigado pela parceria de sempre. Tamo Com junto. vocês. Bom, eu quero também agradecer a participação dos alunos, a nossa parceria aqui. A gente faz um trio, né? Um trio nota 10 aí. A gente trabalha junto já faz um tempo e a gente conseguiu, né, nos últimos anos, a criar um entrosamento que faz o nosso trabalho ficar bem gostoso, bem didático e bem dinâmico também. Então, realmente é um prazer trabalhar com essa equipe aqui. E todo semestre receber uma turma de alunos aí que a gente consegue, de uma certa forma, ajudar vocês. Então, a gente agradece vocês estão mandando agradecimentos para nós lá, mas nós que agradecemos vocês. Beleza? Bom, eu agradeço vocês também, meninos. Muito obrigada pela parceria e pela ajuda que vocês me dão, principalmente nessa parte aí de marketing de vídeo, que eu sou péssima. É nada, gente. Ela fez um menos peeling, sal. ela tá com pepinos assim nos olhos, ela tá relaxando por isso. Nossa, justo eu, que sou a rainha da não vaidade, mas tudo bem. E é isso, gente. Obrigada também aos alunos, né, pelos feedbacks. Eu tô com uma turma bem participativa, viu? Eu tô até me enrolando ali nos feedbacks das atividades, porque, olha, tem umas atividades bem completas. Apesar de eu ter dado umas broncas, benza-te Deus, tem uns alunos ali que estão caprichando. Ah lá, ó, o professor José Flávio que levantou a mãozinha ali, que alguma coisa é. Ou é teu aluno que quer falar. Eita, nós. Mas valeu. Gente, muito obrigado, viu? Ah lá, ó, esperando o feat da Joyce com o Marcelo. Então, Joyce, tá vendo? Então não é só eu e o João Paulo, você tem que aparecer também, ó. A Jaque já tá pedida ali, ó, né? Beleza. Gente, muito obrigado, viu? Valeu mesmo. O João Paulo vai gravar, aliás, vai subir hoje ou amanhã a gravação. A gente posta depois para vocês um quadro de avisos, tá? Só que demora um pouquinho por conta da liberação da gravação do Teams, viu? Mas logo, logo tá lá e a gente avisa vocês. Obrigado, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Jota, Joyce, muito obrigado. Valeu. Valeu, Puja. Valeu, pessoal. Obrigado, turma. Valeu, Joyce. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa Boa noite. noite. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Tranquilo.